Para passar pelo período da gravidez com mais disposição e bem-estar, é importante que a gestante pratique exercícios. Mas qual é a atividade física adequada? Quando uma nova vida começa a se formar, junto com ela surgem também novas responsabilidades. Para que a grávida passe pelo período da gestação sem correr riscos desnecessários, tanto para ela quanto para o bebê, alguns cuidados precisam ser tomados. O primeiro deles é o pré-natal. Assim que pegar o teste de gravidez positivo, a mulher deve procurar um médico para acompanhamento. Mas o ideal é que antes mesmo de engravidar, a futura mãe já tenha orientação especializada para melhor planejar a gestação. O cuidado da mãe começa no período pré-concepcional. Antes mesmo da mulher engravidar, o ideal é que ela procure o obstetra dela para ele fazer os exames pré-concepcionais e prescrever uma vitamina chamada ácido fólico. Essa vitamina ela previne a má formação no tubo neural. E a pessoa, mesmo antes de engravidar, já tem que estar utilizando. Com 20 semanas, já entra com suplemento de ferro para prevenir anemia. Com 27 semanas, tem que completar o esquema vacinal, caso ele não esteja completo. A alimentação saudável é outro fator essencial para a gestante. Aquele famoso ditado de que grávida precisa comer por dois não é tão verdadeiro assim. É preciso ter um cardápio equilibrado, recheado de verduras, legumes e frutas. Comer por dois, não, comer para dois, né? Para ela, então ela tem que, né, a gente tem que atender a necessidade nutricional da própria gestante e atender a necessidade nutricional do bebê, que não é igual à da gestante, né? Então não é comer por dois. Comer para dois significa comer em equilíbrio. Se a mãe ingerir muito além do que ela e o bebê precisam, ela pode ganhar muito peso. Né? E a consequência do ganho excessivo de peso na gestação pode ser o diabetes gestacional, pode ser uma hipertensão na gestação, né? E o risco para o bebê, no caso de um diabetes, ele pode vir a nascer com um peso maior do que deveria, né? Grande para a idade gestacional. E no caso da hipertensão gestacional, o bebê pode nascer com baixo peso, pode nascer prematuro. Durante a gestação, o prato colorido é lei nas refeições. O arroz é branco, o feijão é preto ou é marrom, né? Eu tenho a cenoura que é laranja, eu tenho a couve que é verde, eu tenho a beterraba que é roxa. Então, isso é um prato colorido e para cada alimento desses eu tenho um nutriente diferente. Mas não adianta melhorar alguns hábitos e manter outros que não são nada saudáveis. Os riscos do cigarro já são conhecidos por todos. Leva ao vício, causa câncer e pode até matar. Durante a gravidez, fazer uso do cigarro, além de prejudicar a mãe, afeta também o desenvolvimento do bebê. O cigarro ele pode causar a síndrome do crescimento intrauterino retardado. O bebê pode não conseguir se desenvolver, porque o fluxo para a placenta vai diminuído em relação à placenta para o feto. Isso pode ter repercussão na vida inteira da criança, até quanto adulto. Voltando aos hábitos saudáveis, a atividade física também faz parte dos cuidados recomendados para que a gestante tenha mais disposição no dia a dia. Mas o exercício tem que ser moderado e sob recomendação médica. Trocar o sedentarismo pelo excesso de treinos também ocasiona riscos. Como tudo na vida, em excesso é prejudicial sim. Atividade física em excesso pode acontecer o risco dobrado de abortamento no primeiro trimestre, se for praticado em excesso. Aumenta também o risco de parto prematuro e outras patologias na gestação, como a restrição de crescimento intrauterino. Caminhadinha tem que fazer, porque senão fica as pernas cansadas lá em casa, com a barriga pesando, tem que fazer, né? A caminhada, a hidroginástica, uma natação, um pilates, são ótimos, são bem indicados para a gestante. E foi o Pilates uma das atividades escolhidas pela Mariana. A bióloga já é acostumada a praticar exercícios antes mesmo da gravidez e estava até treinando para triatlon, mas teve que dar uma pausa com a chegada do Miguel. Mesmo com esse barrigão, ela ainda faz caminhada e natação, mas foi no Pilates que encontrou a solução para acabar com as dores na coluna e melhorar o descanso durante o sono. O Pilates ajudou muito, tanto na parte de alongamento e, sem dúvida, também o fortalecimento que é a todo momento.
mas essa parte de alongamento ajudou bastante em algumas dores que eu senti agora no final. A fisioterapeuta Natália Miné é quem supervisiona as aulas de Pilates da Mariana. Além do bem-estar que a futura mamãe já comentou, os movimentos fortalecem músculos que serão utilizados na hora do bebê nascer e podem até facilitar o parto normal. Ele vai trabalhar todo o fortalecimento de membros inferiores, membros superiores. Ele vai trabalhar o fortalecimento do abdômen, que ajuda no pré e pós-parto. Além disso, ele vai alongar e vai trabalhar todas as alterações posturais que a grávida tem durante a gestação. Ela tem um deslocamento do centro de gravidade, que é o que mais causa lombalgia na gestante e é uma das maiores causas de afastamento do trabalho. E a gente vai trabalhar para fortalecer essa musculatura para ela ficar bem e não precisar afastar. Além do relaxamento, da tranquilidade para o parto mesmo. Mais de 1.000 alunos do ensino fundamental do Residencial Pinheiros dos Palmares, em São José dos Campos, terão aulas em contêineres. O residencial está em fase final de obras e os estudantes serão alocados nas estruturas, enquanto aguardam a construção de uma escola, que, segundo a Prefeitura, será entregue até o final de 2017. Devem ser investidos R$ 852 mil por 10 meses de locação dos equipamentos. No início de novembro, os valores das multas subiram de modo exorbitante. Para se ter uma ideia, quem for flagrado alcoolizado terá que pagar quase R$ 3 mil e terá a habilitação suspensa por 12 meses. Embora sejam feitas para reduzir os acidentes de trânsito, será que as multas realmente educam? Confira na entrevista do dia. O telespectador talvez não saiba, mas Taubaté tem tudo a ver com o Código de Trânsito brasileiro. E durante a elaboração do código, a discussão, por várias vezes eu entrevistei o deputado federal Ari Cara José, que é de Taubaté e foi o relator do código. Sabe de uma coisa? O objetivo, a filosofia do CTB era realmente a educação e a defesa da vida. Será que continua sendo? Ou será que realmente o caráter arrecadatório tomou lugar dessas duas posições? Nós estamos recebendo o psicólogo Juliel Modesto, né, que é um expert, um especialista em psicologia do trânsito, e vai discutir conosco aqui essa questão. Começando do início, obrigado pela presença. O código perdeu o caráter educativo e de defesa da vida e se tornou mero instrumento arrecadatório? Ou será que realmente a gente tem a sensação errada de que as multas estão acontecendo de uma forma muito incisiva, casualmente? Natália, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar sobre trânsito. E, primeiramente, eu proponho assim, uma reflexão sobre o que é a multa. Eu acho que o Código de Trânsito investiu muito nessa perspectiva de uma justiça punitiva, né, que tem como finalidade afligir na expectativa de que se corrija o comportamento, né? E isso não é necessariamente uma medida educativa. A multa é uma medida de controle de cumprimento da norma e ela está numa perspectiva de uma justiça punitiva, né? Então, é culpabilizar na expectativa de desencorajar a reincidência da conduta, né? Mas a gente tem outras medidas previstas no Código de Trânsito brasileiro que estão numa perspectiva de uma justiça restaurativa, como, por exemplo, a advertência por escrito e a frequência obrigatória em cursos de reciclagem. Essa advertência por escrito, eu já tive a oportunidade de pedir a substituição da multa pela advertência punitiva em algumas oportunidades. Requer que a gente, no espaço de um ano, não tenha incidido na mesma infração, né? E que a autoridade de trânsito vislumbre que é realmente o motivo para concedê-lo. Eu acho que a autoridade de trânsito nunca vislumbra essa capacidade, porque não vejo ninguém conseguir a isenção da multa, mesmo estando com esse espaço de isenção, digamos assim, da infração. E é um poder-dever, a autoridade constatando pelo prontuário do infrator que essa medida é mais educativa, ele deve aplicar, não é uma liberalidade. É um poder discricionário. Exatamente.
E essa medida, por exemplo, ela está na perspectiva da justiça restaurativa, né? A finalidade é responsabilizar, né? Conscientizar do dano potencial dessa conduta infratora e desenvolver um sentimento de coesão social. Então, a gente percebe que no Código de Trânsito foi dado um valor muito maior para as punições do que para as medidas educativas. E a filosofia era realmente a educação e a defesa da vida, né? A gente vê isso, por exemplo, com a destinação do valor da multa. A destinação seria prioritariamente educação para o trânsito, seria restauração de sinalização, seria recuperação do asfalto, melhoria da iluminação da via, entre outras. E, no entanto, com a municipalização do trânsito, muitas prefeituras fazem caixa único. Inclusive, agora, recentemente, São José dos Campos andou respondendo por uma situação de que o Ministério Público está querendo saber onde estão botando o dinheiro das infrações. Olha, 7 de cada 10 internações em hospitais é por conta de acidente de trânsito. Se uma cidade arrecada 1 milhão com multas, quanto será que ela perde de internação em hospital? E tem uma relação direta, né? Então, investir em educação, em sinalização viária, em medidas pontuais para corrigir esses comportamentos é uma forma de você deixar de perder também em outras áreas. Então, o trânsito, como eu já venho dizendo, ele tem que ter uma política intersetorial, não é pensar só na gestão das condições de trânsito, mas na gestão da própria cidade. Aqui em Pindamonhangaba, por exemplo, quem vem a Pinda, quem mora em Pinda, né, deve estar aqui testemunhando o que eu vou dizer agora. Foi feita uma belíssima duplicação da Avenida Nossa Senhora de Bom Sucesso, que vem a ser uma rodovia estadual, embora num trecho pequeno. E essa reforma foi muito festejada, mas logo a seguir foi colocado um radar que multa num trecho que não tem travessia, e é uma linha reta, quer dizer, não havia motivo para uma redução tão drástica da velocidade ali, a ponto de ter um radar. De um lado é um pasto, do outro lado é um condomínio que não foi nem lançado ainda. Quer dizer, não tem travessia nenhuma ali. No entanto, está lá o radar, talvez para pagar a obra. Talvez. A multa, na verdade, ela não educa. Algumas pessoas dizem assim, tem que multar para doer no bolso. Mas essa questão de tolerância à dor varia de pessoa para pessoa. Assim como tem gente que não tem capacidade de empatia, tem gente que nem sente no bolso a dor da multa. Recentemente, a CET de São Paulo fez uma pesquisa que apontou que 50% das multas é cometida, 50% das infrações é cometida por 5% dos motoristas. 71% dos motoristas não cometeram uma multa sequer. Então, acreditar que medidas de punição vão educar é uma perda de tempo. Juliel, do ponto de vista educativo, quebra-molas sem sinalização, ciclovias sem sinalização, tudo isso podia ser colocado em linha de produtividade, até conceitual, educativo, se houvesse a aplicação do dinheiro da multa na recuperação desses espaços. Mas vou lhe pedir para avaliar tudo isso, quebra-mola, ciclovia, falta de sinalização de chão e falta de aviso do radar. Será que, se o sujeito pagar a multa, fica isento e aí o risco diminui? A gente vai falar sobre o assunto na sequência da entrevista aqui no Repórter Setorial. Não saia daí. Como oferecer um cardápio gostoso, de qualidade e mais barato? É o que você vai ver no próximo bloco.